Só clicar no azul aí. Conseguiu colocar lá? Vou ver aqui. Entrou? Rádio Esplanada. 15 horas e 18 minutos. Já está na hora aqui. Caleb Almeida, Dr. Caio Borelis Zeller, cirurgião dentista, para um bate-papo aí com vocês. Vamos lá, Caleb. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Esplanada. Mais um bate-papo hoje sobre higiene bucal com o Dr. Caio Borelis Zeller. Caio, boa tarde, Caio. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Fábio Riado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caleb. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Fábio. Muito prazer. A rádio praticamente um mês, né, Caleb? Então, estou muito feliz de poder participar, de poder interagir com o seu público e tenho certeza, nesse um mês, a rádio já sendo comentada, trazendo autoridades aqui que a gente tem acompanhado, é só sucesso. Obrigado, Caio. É um prazer nosso te receber aqui hoje na bancada da Rádio Esplanada para falar um pouquinho do que você manja bastante, já que é higiene bucal. Você tem é formado, dentista, formado, conceituado na nossa região. Então, fala um pouquinho para o nosso público que não conhece o Caio Borelli. Quem é o Dr. Caio Borelli? Qual área de dentista você é formado e tal? Só um pouquinho para o pessoal saber. Eu sou formado já há 13 anos. Eu sou mineiro, natural de Muzambinho. Todo mundo aí já ouviu falar. Terra do Milton Neves? Falar da terra do Milton Neves. E vim para a cidade de Santos, tenho, enfim, familiares, parentes aqui, estudei odontologia na Universidade de Santa Cecília, em Santos, em 2007. Me formei, de lá então, meu primeiro local de trabalho já foi na área continental de São Seixas, do qual eu estou até hoje. Então, é um laço muito forte que eu tenho com a região. Lógico que quando eu comecei a minha carreira profissional, eu não trabalhava só na área continental, mas trabalhei também na Zona Noroeste, em plantões odontológicos, fazendo lá, virando a noite com os atendimentos de urgência e emergência. Trabalhei em outros consultórios, mas sempre vinculado e tendo lá os trios da área continental, onde depois, obviamente, depois de uns anos, quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco cru, vamos dizer assim. Então é interessante até para que quem esteja nos ouvindo, que está se formando, ou que pensa em estudar, se graduar em odontologia, praticar bastante, para aí você ter aquela segurança de abrir o seu consultório. Me formei, fiz a especialidade de periodontia, que são as doenças da gengiva. Sou graduado pela Associação Brasileira de Odontologia. Fiz uma pós-graduação em auditoria da saúde pela Universidade de São Paulo, pela USP. Fiz odontologia estética, primeiro socorros pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Enfim, eu acho que a gente nunca para, né? Já pretendo ir pelo menos uma vez ao ano. Lógico que agora a gente está meio impossibilitado de fazer os congressos, participar de eventos e palestras, mas sempre interagindo e se atualizando. E aí, durante esses 13 anos, com o consultório, trabalhando, desenvolvendo. Esse é um pouquinho aí do meu currículo. E atuando também, não só na parte privada dentro do consultório, mas com a saúde bucal na parte, vamos dizer assim, fora do consultório, social. Com os eventos aí, com as comunidades mais carentes, com as creches, casos de dependentes químicos, enfim. Então, unindo a parte profissional de consultório e, lógico, a parte social também, que é importante e nos fortalece, nos faz crescer como seres humanos. Parabéns, parabéns. Inclusive, essa parte social aqui tem um adendo aqui, ó. Você faz parte de várias associações, inclusive da classe de dentista, né, dos dentistas, da ANFAESP, que é a Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo, atua também na política da nossa região, né, e tem uma vida bem agitada, né, Caio? Conta um pouquinho aí. Olha, é engraçado, há uns anos atrás, eu tive até o convite do nosso amigo Paulo Roberto e do programa Giro da Baixada. Na época não era nem o programa Giro da Baixada, na época ele fazia, se não me engano, acho que era o Viagem Sertaneja. Ele falou, poxa, Caio, acho que você tem habilidade para falar em público, acho que seria legal você fazer um programa, participar e tal.
E aí eu comecei a criar gosto, tinha ido lá atrás num programa que chamava Gente 10, do Marcelo Rocha. Ele gravava num programa de YouTube, ele gravava no estúdio dele no centro de São Vicente. E aí isso de alguma forma me trouxe para a comunicação, né? E aí eu recebi o convite seu, dos diretores lá da ANFAESP, de fazer parte da Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo, como na parte de comunicação. E na minha área como dentista, como diretor de comunicação também, numa associação que já existe há 95 anos. Então, é motivo de muito orgulho, porque é uma entidade de classe muito respeitada, que é a Associação de Cirurgiões Dentistas Baixada Santista, a CDBS, na Marechal Deodoro, na cidade de Santos, é a nossa sede, associados de diversos dentistas da região, Bertioga, Santos, Mongaguá, enfim, São Vicente. E lá a gente está começando um trabalho com a nova diretoria, presidente o Dr. Oswaldo Servo da Cunha, vice-presidente José Mário Baldo, os diretores Sérgio Daúde, o Mota, Dr. Mota, o Edilson Brito, enfim, é uma equipe muito bacana e a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Então, me ajudou bastante também a participar de programas, como eu estou aqui, e me envolver na televisão, para poder ser convidado para atuar nessa parte de comunicação e ser bem próximo dos jornalistas, ser bem próximo da parte de fato comunicativa. Legal, uma associação quase centenária aí, né? Então a responsabilidade é grande. Vamos lá, mande suas perguntas para o nosso ilustre convidado aqui no bate-papo da Rádio Esplanada pelo nosso WhatsApp 13-996-840422 ou pela nossa página do Facebook da Rádio Esplanada. Então vamos lá, primeira pergunta: como fazer uma boa higiene bucal, Caio? Olha, o princípio básico de uma saúde bucal, de uns cuidados com a higiene de uma maneira correta é muito simples. Você que está nos assistindo, se a gente sair aqui do estúdio da rádio, se a gente sair da nossa casa, se a gente, enfim, for para a rua, a gente encontra na esquina, ou na padaria, no supermercado, farmácia, que são os itens básicos: o fio dental, a escova e a pasta. E o colutório, que é o bochecho. Então, se você fizer o dever de casa, usar o fio dental em todas as escovações, doutor, eu como 10 vezes ao dia, vai ter que escovar 10 vezes ao dia. Eu como 3 vezes, escova 3 vezes. O quanto você se alimentar é o tempo quanto você, obviamente, terá que higienizar. Então, fazer o uso correto do fio dental, da técnica correta, o uso da escovação. Nós, cirurgiões dentistas, preconizamos a técnica de BASS, BASS modificada. Você quiser acessar o YouTube, vai entender um pouquinho dessa técnica, é a mais recomendada. Mas lógico, sempre procure trocar uma ideia com seu cirurgião dentista, no caso de criança e tudo mais. Fazer uma boa escovação, técnica correta, uso do fio dental e o bochecho. Essas, vamos dizer assim, esses 4 itens são fundamentais e não é nada aí que a gente não consiga achar para ter uma boa higiene bucal, para você evitar chegar no dentista a ponto de eventualmente ter que remover um dente com dor, ter que fazer um tratamento de canal. Então veja, é muito simples, basta você querer ser disciplinado com a tua higiene bucal, porque é a porta de entrada da saúde, né? A gente sempre comenta isso, que a saúde realmente começa pela boca. Pela boca. Legal, olha aí. Existem alternativas para quem tem medo do motorzinho? Olha, existem várias alternativas. Primeiro que hoje os motorzinhos, né, existem rolamentos que é a parte estrutural do motorzinho, né, da caneta de alta rotação que o dentista usa, rolamentos mais silenciosos, de cerâmica. Existem rolamentos que diminuiu muito o barulho, esse é um fato. Agora, outras alternativas para minimizar o estresse do paciente, existem várias técnicas. Uma delas é o que a gente está fazendo aqui, você conversar, ter paciência, acalmar o paciente, tranquilizar ele. Quem sabe na primeira consulta nem fazer nada, só trocar ideia, só conversar, só passar para ele confiança. Outra coisa é o gás clareante, a sedação consciente com óxido nitroso. A gente usa bastante também para pacientes especiais, onde o paciente ele fica tranquilo na cadeira, onde ele dá a possibilidade do cirurgião dentista atuar de uma maneira mais tranquila, calma. Porque veja,
qualquer movimento brusco, qualquer ato que você faça involuntário, o cirurgião dentista pode ferir o paciente. Então, existem várias técnicas. Por exemplo, quando você vai fazer um atendimento numa tribo indígena, num local afastado do seu consultório, existe uma técnica que chama ART, Tratamento Restaurador Atraumático, onde a gente não usa o motorzinho. A gente pega uma cureta, uma colherzinha de dentista, limpa a cárie que está mais ativa e coloca um material que libera flúor. Então isso também você não faz uso do motorzinho. É uma maneira provisória até ali o paciente, até ali o munícipe procurar o dentista mais próximo. Muito usado em aldeias indígenas, muito usado nessas expedições aí, Brasil afora. Então existem várias situações, lógico, precisa ser entendida e a gente entende, né? O dentista também é paciente. Então a gente quando senta lá não pensa que a gente também não fica com medo. Não. Esse é o bate-papo com o Dr. Caio Borelli. Caio, é verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Olha, esse é um assunto muito bacana de comentar. Nós tivemos em 2010 um jogador de basquetebol em Santos que faleceu de endocardite bacteriana. Ele tinha um problema ali no coração instalado, já uma deficiência ali cardíaca, e teve um pus, um abscesso na região bucal. Então veja, nós estamos falando de 11 anos atrás, um fato que aconteceu na Baixada Santista, na cidade de Santos. Mais recente, o ex-menudo faleceu devido também a um problema de origem dentária. Renata Banhara, que ficou muito mal, internou, deu repercussão aí no Brasil inteiro. Então, lógico que o paciente com um problema cardíaco instalado e sem um cuidado adequado da cavidade bucal, ele pode desenvolver problemas sérios, indo até ao mais grave, ele indo a óbito, ou seja, ele falecendo mesmo. Então é interessantíssimo que você que está nos assistindo, que tem um dente furado, um dente quebrado, está cortando a língua, percebe que está inchando ali a cavidade bucal, tem que correr. Porque se você deixa, isso pode agravar, esse pus pode descer para a cadeia do pescoço e obviamente ir até o coração e o paciente vir a óbito. Olha aí, hein? Aproveitando aí, quem quiser, manda sua pergunta. Mascar chiclete faz mal para os dentes? Olha, o ideal seria, não vou fazer a propaganda, mas a gente sabe que existem chicletes aí sem açúcar, né? E aí seria o ideal, esses chicletes. O que estraga o dente, na verdade, não é, vamos dizer assim, o fato da gente comer um doce, mascar um chiclete, é o fato da gente, após fazer isso, não escovar o dente. Então, por exemplo, eu passei o dia, tomei café, fui para a rua, chegou a hora do almoço, eu comi a sobremesa, comi um bolo de chocolate, masquei um chiclete à tarde, à noite masquei outro chiclete e tal, na hora de dormir que eu lembrei de escovar o dente. Então veja, um fato que você ali fez o uso de uma substância que tem açúcar, salvo os chicletes sem açúcar, e aí de alguma forma isso pode realmente contaminar e acontecer de dar algum problema dentário, e o principal deles é a cárie dentária, que é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, se você tem cárie na sua boca e a sua esposa não tem, a partir do momento que vocês se beijam, você troca ali bactéria com ela. Por isso que é ideal os homens e as mulheres procurarem o cirurgião dentista, somente num casamento aí, né? Numa união estável, enfim. Olha os casais aí, ó, tá vendo? Vamos lá, não vai prejudicar um ou outro aí. Vai por causa do beijo, hein? Caio, se a gengiva está sangrando, eu posso passar o fio dental? Olha, a gengiva sangrando, se você faz o uso do fio dental e você percebeu que você feriu a região, você traumatizou, obviamente vai sangrar, tá? Agora, se você está passando o fio dental normal, se você está não só passando o fio dental, mas escovando e sangrar, a gente está diante de uma situação anormal, ou seja, há algo errado. O sangramento gengival, quando você não fere a gengiva sem querer, passando ali, escovando, ele está diante de um fato do quê? De uma placa bacteriana, ou seja, tem sujeira na boca. E aí, meu amigo, não adianta passar pasta que previne isso, que previne aquilo, que tira tártaro.
precisa ir no bom e velho dentista para fazer ali o tratamento adequado, a higiene bucal, a profilaxia, e aí voltar com que essa gengiva fique sadia. Agora, lógico, se a gengiva ali sangrou, um dos principais fatos da gengiva sangrar e de dar essa sujeira, essa placa, é o não uso do fio dental. Papo com o Dr. Caio Borelli. Caio, o que é erosão dentária? Olha, a erosão dentária é uma situação muito comum em pacientes que são pacientes que são consumidores de drogas, listas, ilícitas, pacientes ou pessoas comuns que são que fazem uso, por exemplo, de coisas muito ácidas, limão, que tem pessoas que gostam muito de vinagre. Isso pode causar sim uma lesão na região dentária, uma exposição de raiz, e essa exposição de raiz vir causar sensibilidade, o paciente precisar cobrir isso com material restaurador ou até mesmo um tratamento de canal. Então toda essa química, vamos dizer assim, ela pode vir causar uma erosão dentária. Além disso também a escovação traumática. Então, por exemplo, o paciente não faz a técnica adequada, os movimentos circulares, e ele escova de uma maneira brusca, andando pela casa, assistindo televisão, não ali prestando atenção no que ele está fazendo, ele vai causar não uma erosão, mas uma abfração. A abfração é diferente da erosão, ela vai causar também o afastamento da gengiva, mas de forma traumática. Então você imagina, você ali durante 10, 15 anos escovando errado, essa gengiva levanta. E você imagina, você ali, usuário de crack, usuário de cocaína, fazendo uso da substância, não só via nasal, mas inalatória, enfim, mas também via bucal. Então você, além da erosão, feridas por toda a cavidade bucal. Excelente! Por que às vezes os dentes doem quando tomamos gelado? Olha, o dente, quando toma gelado, se você fez o uso ali da substância gelada, da água gelada, do refrigerante gelado, do sorvete, você colocou o estímulo gelado e deu sensibilidade e passou após a remoção do estímulo, normal. Você colocou ali algo muito frio no seu dente e o teu dente reagiu com a sensibilidade. Então, por exemplo, estou tomando um sorvete aqui agora, coloquei ele na minha boca, deu um choque, ficou sensível, eu engoli o sorvete, tirei ele da minha boca, parou a sensibilidade? Normal. Isso acontece, que você jogou algo ali que agrediu o elemento dentário. O que é anormal, o que está errado, é eu colocar algo gelado ou até mesmo quente, e quando eu tirar o estímulo, quando eu engolir ali o café, quando eu tirar a xícara de café da boca, ou o sorvete, ou enfim, qualquer uma das substâncias, continuar a doer. Aí está anormal, aí provavelmente a gente está diante de um quadro de pulpite, né, de inflamação de nervo, de dente, e aí precisa ser avaliado provavelmente diante de um caso também de abfração, de erosão, de cárie, então tem que ser investigado. Então assim, a sensibilidade é normal, se você tira o estímulo ela para, se você não tira o estímulo, se você tira o estímulo e ela continua, precisa ser avaliado. É um bate-papo com o Dr. Caio Borelli. Mande sua pergunta. Cárie dá em qualquer idade? Olha, a cárie dá em qualquer idade. Até é legal a gente comentar, porque a cavidade bucal, antes mesmo, o bebezinho quando nasce, ele tem o hábito do quê? De tomar leite, leite materno, né? E que fique claro, o leite da mãe, ele é mais cariogênico, ou seja, ele causa mais cárie que o leite de vaca de caixinha. Então, veja bem, o bebezinho ali tem meses, a mãe faz ali o uso, dá para ele o alimento que é o leite. E aí o que acontece com a boquinha dela? Ela fica com a língua toda esbranquiçada. Se a mãe não tiver um cuidado básico de pegar uma gaze, com uma aguinha morna, com uma água filtrada e limpar a língua do bebezinho, ela vai começar a criar uma predisposição de bactérias ali indevidas. E aí, ali com seus 4, 6 meses, começa a se nascer os seus primeiros dentinhos. E aí ela volta a não higienizar. Lógico que a gente está falando de criança, de bebezinho, que aí você não vai usar pasta de dente ainda, pasta de dente com flúor, mas já existe dedeiras, você já vai higienizar a cavidade bucal
não só a língua, mas os dentinhos que estão nascendo. Então a cárie dentária, ela nasce e ela existe a partir do momento que tem um dente na boca. Então se o bebezinho tem dente com 1 mês e a mãe não escova, a mãe não cuida, o bebezinho ali não tem os cuidados adequados, já pode dar cárie. E lógico que isso também não é diferente para um paciente idoso com 90, com 100 anos que tem dente na boca. Como é que a gente elimina a cárie? Quando acaba o dente. Ou quando a gente faz uma boa higiene bucal. Você pode ter aí 70, 80, 90 anos e ter os seus dentes na boca, lógico, sofridos com o longo dos anos, mas em perfeito estado devido você ter usado ali o que a gente comentou no primeiro bloco, né, na primeira pergunta, que são os 4 itens, né, o fio, a pasta, a escova e o bochecho. Excelente! Vou mandando as suas perguntas para o Dr. Caio Borelli. Antissépticos bucais substituem a escovação? Olha, boa pergunta. Bastante gente pergunta aí, doutor, eu não deu para escovar, fiz um bochechinho ali e tal. Olha, o ideal, e não substitui, já respondendo assim a tua pergunta, e o que é legal a gente comentar, não só do bochecho, mas também pegando um gancho na escovação, todos nós já ouvimos da nossa avó, dos nossos pais, filho, escova à noite, que a noite é a melhor escovação, né? A escovação tem que ser mais caprichada. Por que a avó, e a gente já ouviu falar isso, e isso faz sentido? Aqui, Caleb, eu estou falando com você, eu estou produzindo saliva, porque eu estou falando, eu estou deglutindo. A minha saliva, a tua, quem está nos assistindo, ela tem um antibiótico natural dado por Deus, que chama lisozina. Então vamos supor que eu tenha acabado de comer uma feijoada, vim direto para a rádio, só que eu estou falando, eu estou deglutindo, eu estou produzindo saliva, a minha saliva está ajudando a combater as bactérias, porque eu estou conversando, eu estou produzindo saliva. A partir do momento que eu vou dormir, que eu não falo com ninguém, que eu não converso, que eu não vou deglutir, o que acontece quando a gente acorda? A boca seca e aquele odor forte, que é o mau hálito, quando a gente acorda de manhã. Porque aquela saliva que você não produziu à noite, ela diminuiu a lisozina e aí as bactérias acabam se proliferando ainda mais. Por isso é importante você acordar o teu filho de madrugada para dar aquele xarope. Se você não conseguir, óbvio, tirar ele da cama para fazer a higiene, pega uma mamadeira com água filtrada. Após o xarope, lava a cavidade dele com água para poder não deixar aquele ambiente seco. E o bochecho não substitui a escovação, ele complementa. Então ele é interessantíssimo usar para poder lavar aonde a escova não chega. Por exemplo, a gente não pega a escova e passa no céu da boca, por dentro da bochecha, por debaixo da língua. Então o bochecho e o colutório vai fazer essa higiene aí que vai ajudar. Mas de fato, nada substitui o bom e o velho hábito aí da escovação, do fio e tudo mais. Quer perder o bafão? Fica de olho aí nas orientações do Dr. Caio. A Isabel, da Vila Valência, está perguntando aqui, Caio, quanto tempo demora para um dente nascer na troca? Ó, primeiro assim, tem 2 situações que ocorrem. Quando é recém-nascido, então, geralmente uma média, Isabel, é de 4 a 6 meses. Tem bebezinho que a gente chama de dente neodente, que já nasce com dentinho? Tem. Mas vamos falar de via de regra. De 4 a 6 meses começam a nascer os 2 dentes de baixo, que são os incisivos inferiores. E depois, quando ele vai ficando uma fase, vamos dizer assim, mais grandinho, com 6 anos. Então, com 6 anos, já é a troca do dente de leite, dente descido, para o dente permanente. Então, existe o nascimento do dente de leite, a partir dos 4 a 6 meses, e do dente permanente, aquele dente que se estragar, bye bye, dançou, a partir dos 6 anos. Então, a partir dos 6 anos começa a troca de um dente para o outro. E aí vai até os 18, 19. Tem dentes aí como o siso que demora um pouco mais, um pouco menos. Café e refrigerantes mancham os dentes? Olha, não só café, refrigerante, tudo em excesso que tem corante, como nicotina, tabagismo, né? Quem é fumante, ele causa assim, tem um amigo meu escondendo uma cigarra aqui. Ele causa assim manchamento nos dentes, óbvio. E não só isso, né? A gente não precisa nem comentar, mas o uso excesso. Eu costumo dizer que até a água, se você ingerir água em excesso, vai morrer afogado. Então assim, refrigerante, café em excesso, tudo isso, além de manchar os dentes, prejudica também a nossa saúde. E não precisa nem falar da questão do tabagismo,
que é um carcinógeno, que é, lógico, que um dos derivados aí é ter a propensão do câncer de boca. Então eles mancham sim, precisa fazer uma avaliação, eventualmente uma limpeza, e melhor, se puder, no caso do cigarro, parar, mas não fumar, mas no caso aí do refrigerante e do café, beber moderadamente. Tudo em excesso faz mal. Por que é preciso esperar meia hora após a refeição para escovar os dentes, Caio? Olha, na verdade, assim, quando você faz por exemplo, vamos supor aqui que a gente faça uma alimentação agora e tal, depois vem a sobremesa. Se você for fazer logo em seguida, pode ser que você não consiga ainda tirar aquele bolo alimentar que ainda ficou ali presente na cavidade bucal. Então o ideal, vamos dizer meia hora, mas o ideal é assim, dá um tempinho após a tua higiene, beba bastante água, faça uso, que eu vou falar aqui, dos alimentos detergentes. Espera aí, o que é alimento detergente? Alimento detergente, o que é? Pera, maçã, cenoura. Então vamos supor, eu acabei de almoçar aqui, vai levar 1h30 até eu chegar na minha casa, ou até eu chegar onde tem a minha escova de dente. Pega uma maçã, no caminho, vai mordendo a maçã vai ajudar a liberar ali as placas. Óbvio, a cenoura, pera, melancia, são alimentos detergentes que vão nos ajudar a lavar a cavidade bucal. O que é legal comentar, o bochecho seria ideal, é lógico que aí você tem que ser muito disciplinado para fazer isso. Após a tua escovação, você fazer mais ou menos aí uma meia hora para fazer uso do bochecho. Por quê? O bochecho, ele interage com uma substância química da pasta de dente, então quando eu faço a escovação e o bochecho logo em seguida, a eficiência do bochecho é menor. Se por outro lado eu fizesse a escovação e aguardasse meia hora para depois fazer o bochecho, a eficiência do bochecho ali seria muito melhor. Existem os bochechos para as bactérias que transitam na nossa boca acima da gengiva e as que tem abaixo da gengiva, que são principalmente as bactérias da gengivite e da periodontite. Então é interessante a gente comentar isso, até de via de regra, em relação à escovação. O ideal se alimentou, escovou, mas dar um tempinho ou fazer o uso desses alimentos detergentes também é uma boa saída. Bate-papo com o Dr. Caio Borelli. Mande sua pergunta pela página do Facebook da Esplanada. Pastas com branqueadores são eficazes? Olha, a pasta com clareamento, branqueamento, né, eu acredito que ela seja interessante para manter o clareamento. Então vamos supor, eu acabei de fazer o clareamento no meu consultório, tenho a laser, tenho o caseiro, enfim, o resultado esperado foi atingido, eu posso usar a pasta de dente sensível para manter o clareamento. Agora, que ela clareia, não tem nenhum estudo clínico ainda científico dizendo que ela por si só clareia. Até porque a concentração do peróxido de carbamida, que é o agente químico que clareia, é muito grande quando a gente usa ele no consultório. E seria inviável colocar ele na pasta de dente. Então eu entendo que a pasta que clareia é legal para quê? Para depois que você fez aquela limpeza no dentista, para depois que você clareou seus dentes, para manter. E para quem já usou esse tipo de pasta, sabe que ela é abrasiva, que ela tem umas areinhas. Então se você tem sensibilidade dentária, via de regra, e usar ela, você pode ter certeza que vai aumentar a sua sensibilidade dentária. Então é interessante assim, toda pasta, toda escova e a técnica a ser empregada, é interessante o cirurgião dentista recomendar. Bom, será que eu posso esse tipo de pasta? Dá uma ligadinha para o doutor, vai no consultório, pergunta para ele, tira as dúvidas, porque a empresa que está com o produto, ela quer te vender, e para ela o produto dela é o melhor que existe, né? Não tem jeito. Tá na dúvida aí com seus dentes? Aproveite aí, ó, o doutor tem mais duas perguntas para ele. Doutor Caio, como deve ser feito o clareamento? Olha, o clareamento tem dois tipos, o caseiro e o a laser. A contraindicação, quem não pode fazer clareamento, é lógico, pacientes que têm cárie de raiz, essas contraindicações, pacientes fumantes. Não que não podem os pacientes fumantes, mas o clareamento vai ficar 100% efetivo, porque é o que a gente comentou, um dos fatores que vai manchar a nicotina, né, o uso constante do cigarro. O a laser é aquele que a gente faz no consultório em uma, às vezes 2 sessões,
fica branquinho. Então, eu recomendo para que situação? Por exemplo, você amanhã tem uma entrevista de emprego, quer chegar legal, vai casar daqui 2 dias, precisa de algo rápido, para clarear de uma maneira rápida. Faz o a laser, vai no consultório, faz uma higiene, avalia, vê se está indicado e usa. E faz pelo profissional. O caseiro, você vai fazer como? O profissional vai tirar um molde, vai fazer umas plaquinhas e você vai clarear em casa. Como? Dormindo à noite com o produto. Então você vai colocar o produto na plaquinha, dorme com ele à noite, em média aí uns 10, 15 dias. E em alguns casos, eu já fiz também, você pode intercalar o a laser e o caseiro. Pode fazer os dois ao mesmo tempo. Faz no consultório a laser, numa sessão, se o paciente assim estiver tranquilo e aguentar, porque realmente ali depois que você faz dá um pouco de desconforto, porque é um agente químico, e aí faz o caseiro em casa, ou um ou outro. E aí as indicações vai de acordo, lógico, com o que você está disposto a pagar, né? Existem vários preços, e do que você pretende. Algo a curto prazo, algo rápido, vai casar amanhã, depois de amanhã, ou algo que dê para esperar de 10 a 15 dias. Via de regra, os dois vão ali atingir o que você está buscando. Agora, vale lembrar que é clareamento, não é branqueamento. Branqueamento já é outra situação. Esse é o bate-papo com o Dr. Caio Borelli sobre higiene bucal. Estamos chegando ao fim. Tem mais alguma pergunta aí, Fábio? Então, agora 15 horas e 48 minutos. Nossas considerações finais para o Dr. Caio Borelli. Qual a dica que o senhor deixa para os ouvintes para uma boa higiene bucal, doutor? Olha, eu sei que o senhor falou isso no início, mas para quem não pegou... Legal, eu acho que é você se cuidar, saber da importância do seu sorriso, né? De você ter uma boa higiene. A saúde realmente começa pela boca, então você tendo uma saúde adequada, com certeza o teu organismo vai responder de forma positiva. Cuide seus dentes, se goste, vá ao cirurgião dentista, crie esse hábito saudável de escovar, de passar o fio, de fazer o bochecho, prestando atenção. Uma coisa que a gente comentou, o tempo da escovação em média tem que ser 2 minutos. Então assim, faz um teste hoje chegando em casa, coloca lá o cronômetro, vê, será que você faz 2 minutos de escovação? Tem gente que vai se surpreender, tem gente que não faz 10 segundos, 30 segundos. Então tenta fazer ali via de regra 2 minutos, 2 minutos e pouco ali na escovação. Use o fio dental toda vez que se alimentar, faça a escovação correta, uso do bochecho, que com certeza quem vai se beneficiar é você. E obrigado por estar aqui, por participar, mais e mais sucesso para a rádio. Torço demais por vocês, 2 pessoas aí do bem, não poderia dar mais certo do que a gente está acompanhando aqui, e só trazendo pessoas aí conhecidas da nossa cidade e da nossa região. Nós que agradecemos aqui na bancada da Rádio Esplanada, doutor Caio Borelli falou sobre higiene bucal. Doutor, muito obrigado. As portas da nossa rádio estão à disposição. Sempre aquilo que precisar. Com certeza, essa é a primeira e não será a última, porque higiene bucal é um assunto de muita importância para a nossa comunidade, para a nossa população. Lembrando que agora o nosso próximo bate-papo vai ser no dia 8 de fevereiro com o vereador mais votado de São Vicente, Jefferson Cesaroli. Vai estar aqui na bancada da Rádio Esplanada. O Fábio vai tocar agora a programação normal e eu volto amanhã, às 10 da manhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, doutor. Valeu. Obrigado. Toca aí, Fábio. Você não ouviu?